Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso pod. No caso, Foodcast. Foodcast, é verdade. Dessa vez eu esqueci. Eu vinha nesse processo de aprendizado e me salvei em 2, né? Aí dessa vez eu esqueci, mas é só pra Começa de novo, então. Não, vai ficar assim. Vai ficar? Vai ficar Tá assim. bom. Não tem edição não, né? Tá bom. Não, vamos lá. Você que sabe. Não, vamos lá. Bom, pessoal, então a gente já gravou alguns episódios, né, sobre trazendo experiências de pessoas que trabalham na indústria, de vários diferentes segmentos, né, e hoje não seria diferente. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que trabalha numa das, se não a maior, né, a líder no Brasil em produção de massas alimentícias e biscoitos. E nós estamos aqui hoje com ela que é engenheira de alimentos, formada pela UFRN, tem pós-graduação em gestão de qualidade e produtividade, é pós-graduanda em ciências e tecnologia de alimentos, então ela tem o cargo cheio, né? Tipo assim, tem uma formação muito boa. Com certeza. E hoje a gente vai estar falando aqui com Luana. Seja bem-vinda, Luana. Obrigada. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nada, prazer. Então, vamos começar então já o nosso inquérito aqui com Luana. Nada. Bom, Luana, para a gente iniciar, assim, já que a gente sempre fala sobre, traz alguma produção de algum alimento específico, a gente queria que você pudesse comentar um pouco, de forma breve, como é que funciona a produção de massas, né? No caso lá da unidade que você trabalha, que é na produção de... Espaguete. Massa alimentícia tipo espaguete. Isso. Então, comenta aí um pouco como é que é o processo de fabricação desse produto para que o público possa entender como é esse item que está tão presente assim na nossa rotina, né? Tem gente que não faz nem ideia, né? Como é que Exato. Pois é. Então, primeiramente, né, como você falou, estou na M. Dias Branco, que é líder no mercado de massas e biscoitos. E, assim, um dado muito interessante é que o Brasil ele é o 4º maior produtor de massa alimentícia no mundo. Então, a gente está bem colocado nessa posição. A gente tem massa em 99% das mesas dos brasileiros. Isso é um percentual muito bacana. E quando a gente fala de M. Dias Branco aqui no Nordeste, a gente tem 60% do market share. Então, isso é uma porcentagem muito significativa. E a unidade que eu trabalho, a gente trabalha com a massa do tipo espaguete. A massa comum, a gente pode ter uma massa especial, massa com ovos, sem ovos. A gente pode ter algum incremento, algum aditivo a ser utilizado, algum corante, algo do tipo. Aqui a gente trabalha com um macarrão mais simples. Então a gente tem a farinha de trigo, né? O básico, farinha de trigo e água. E a gente mistura tudo isso e transforma em macarrão. A gente tem 2 opções. A gente vai ter uma massa que ela vai ser feita com macera, uma que possa ser sem macera, a diferença que isso traz para a nossa produção. A nossa máquina, ela não trabalha com macera, ela é uma máquina da Biller, então a gente tem um pouco mais de facilidade no processo. A gente brinca muito que é uma Ferrari que a gente tem lá, porque realmente a máquina é muito boa. Então a gente já recebe a farinha, a gente armazena ali temporariamente, né, o nosso repósito imediato. Ela vai ser misturada com água, passa por cilindros de extrusão, faz a extrusão da massa. Depois ela passa por aquele molde para sair aquele fiozinho bonitinho do jeito que a gente espera. Ele vai para pré-secagem, passa por um processo de secagem, vai para resfriamento. Do resfriamento a gente tem um armazenamento para ele poder ser cortado no tamanho que a gente conhece e ser empacotado para chegar até a mesa do consumidor. Tá aí. Tá aí. Gostei. E Luana, dessas etapas que você comentou, quais são aquelas etapas mais cruciais para o processo? O que é mais importante ali? Que realmente, se tiver uma falhinha, vai dar errado no final? Então, a gente tem algumas etapas. A primeira dela é na parte da mistura. Então, a gente tem lá um percentual de água, a gente passar demais daquilo ali. Nossa massa pode ter um defeito, vinha ficar mole. Coloquei menos água do que esperado, a minha farinha ela veio mais seca. Então, meu macarrão ele pode ficar meio quebradiço. Nessa primeira etapa, já é interessante que o nosso operador ele se atente a esses detalhes para a gente ter uma umidade bacana ali em torno de 30% a 32%. Passou daquilo ali, a gente vai precisar passar por uma pré-secagem. Naquilo ali, a gente dá uma quedinha para a gente conseguir ter uma estabilidade maior no processo de secagem. Então, se eu faço meu procedimento correto lá na mistura, meu macarrão vai sair com a umidade correta.
dá uma secadinha nele só pra ele não ficar grudando. A gente não tem aquele macarrão feio que fica grudado. Sim. A gente tenta cozinhar, não consegue, é horrível. Fica aquele negócio, bagunça o nosso prato. Mas aí, controlando isso, vai pra secagem. E na secagem é interessante que a gente tenha muito cuidado, porque naquele momento ali a nossa massa é seca. Você faça uma secagem alta demais, ele vai sair muito feio. O pessoal acha que ele tá vencido, porque ele sai todo mescladozinho. Acho que vocês já chegaram a ver algum macarrão desse tipo. Já peguei. Tipo assim, mas pessoal... acho meio que no meio, assim, do macarrão, né? Que eu pego, não aí dá tá pra... meio trincadozinho. Ele fica fácil de quebrar. Aquilo ali é um problema de secagem, muita gente não sabe. Uma vizinha olhou pra mim, eu encontrei um macarrão, acho que ele tava vencido. Só que não é só um processo de secagem que não aconteceu da forma correta. E aí, depois da secagem, tem o resfriamento, que é a etapa que a gente estabiliza a massa. Se eu pegar aquela minha massa que está muito quente e eu empacotar, a mesma coisa de pegar uma pipoca que saiu dali e eu coloquei ela dentro de uma vasilhinha fechada. Ela fica murcha e ninguém vai querer comer. E aí, nesse processo de resfriamento também, estabilizou a minha massa, eu consigo ver se eu vou precisar reprocessar o macarrão porque ele ficou caneado, ou ele teve algum defeito ao longo do meu processo, ou se eu posso correr com ele para o empacotamento. Nessa etapa de reprocessamento, você faz algum trabalho nele para entrar em alguma etapa específica? Ou é basicamente fazer jogar em uma... Como é que eu posso... Vou explicar melhor. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer lá nas balas, né, que é a nossa experiência maior, a gente passa por um processo de diluição para transformar em uma calda. Como se fosse um melhoramento, né? Isso. Então, a gente recebe algo bruto, que são as balas que deram não conforme, e a gente precisa trabalhar nesse bruto para transformar em algo que dê para usar. Isso. Exato, ele volta uma calda e vai lá no início do processo, lá na parte de macarrão. Mesma coisa, a gente pega o macarrão, a gente vai triturar ele, transformar no que a gente chama de aparas, que seria meio que transformar ele numa nova farinha. Só que a gente tem um percentual, né, de reincorporação para a gente poder atender o que é esperado da qualidade do nosso produto, e aquele macarrão a gente consegue retornar para o começo do processo e ele volta junto com a farinha. Consegue incorporar sem dar problema no final, né? Legal. Entendi. É bem baixo o percentual, né? Mas já é uma redução de perda. Aí, falando em melhoria contínua, a gente já consegue ter um ganho no processo. Hoje, mas você tem ideia mais ou menos quanto que está a perda? Eu sei que talvez você não possa dizer, mas... Olha, sendo bem sincera, a nossa unidade ela é muito boa em relação à perda. Então, apesar de a gente ser a menor unidade do grupo, a gente tem uma máquina que favorece um processo muito mais linear. Nosso processo ele é muito controlado e aí o nosso percentual de perda é muito baixo. Para a quantidade que a gente faz diariamente, a gente tem um dos melhores indicadores do grupo. Olha aí. Legal. Isso é resultado de alguns projetos que a gente com certeza que a gente vai comentar um pouco mais na frente, né? Bom, Luana, lá vocês fabricam a parte de massas, né? Uhum. E aí, da experiência que você teve sabendo já do seu currículo, um pouco do seu currículo, a gente sabe que você já passou pela parte da qualidade e já migrou para outra área. Quando você estava na qualidade, que tipo de padrão, de coisas que eram verificadas para você conseguir chegar naquele macarrão que a gente espera? Aquele macarrão ali, como a gente vê no mercado, né? Vamos dizer assim. Na verdade, quando eu cheguei, eu não sabia que um macarrão tinha como ter tanto defeito e tanto defeito pequeno, que eu, enquanto consumidor, eu nunca percebi. Mas, claro, a gente tá lá justamente para entregar algo que o consumidor ele não chegue a perceber. A gente tinha lá macarrão desprendendo amido, que é quando fica com aqueles grumozinhos saltando. Sim. Não é desejado que fique aquilo ali. É um defeito de qualidade. A gente tinha o macarrão muito quebrado. Não é esperado também que o macarrão ele fique muito quebrado no pacote. Não chega a ser um defeito crítico, mas visualmente falando... O italiano não gosta, né? Exatamente. Aí aquela coisa, é muito de padrão de consumo. O brasileiro, ele quebra. Então, dificilmente você vai chegar numa casa que o macarrão não está quebrado. Minha família, pelo menos, todo mundo vai cozinhar pra... Aí eu cheguei, caramba, nada a ver. Tipo, eu vou quebrar o macarrão quebrado pra mim é um problema. Mas aí a gente tinha isso, a gente tem o teste de tempo de cozimento. O meu macarrão ele precisa estar pronto dentro do período que eu falei. Certo. Então, a partir do momento que ele não tá, aquilo ali pra mim já é um defeito, a gente acaba retendo o produto quando isso acontece. Então, tipo, passou de 9 minutos, eu cozinho antes de 7 minutos, já é um problema. Isso vocês fazem durante o processo, retiram uma amostra, vai lá e bota pra cozinhar? Exatamente, cozinhei muito macarrão quando eu era estagiária. Era lá de manhã, de tarde e de noite cozinhando macarrão. Mas, assim, é interessante porque realmente são defeitos muito simples. Não quer dizer que o meu macarrão ele vai sair ruim. Claro, a gente poderia, por exemplo,
A gente recebeu uma farinha que não tá boa, a farinha veio acrescida de sal, já é um problema pra gente, nosso macarrão não tem sal. Então ele pode gerar um problema lá, o macarrão ele vai ficar com um cheiro de mar. Pra gente, quando tá fabricando o macarrão, a gente já percebe que aquele macarrão tá ruim. Porque na hora da secagem vai evaporar. No que evapora, a gente fica sentindo um cheiro de maresia. Então a gente já consegue identificar. Veio com um nível muito alto de ferro, então o meu macarrão começa a ficar com uns pontinhos vermelhos. Como é que eu descobri tudo isso? Quando é problema. Mas é bacana, porque assim, o interessante é que é muito rápido. A resposta lá, pelo menos aqui na unidade, não sei como é nas outras, né? Mas aqui é muito rápida. Então a gente tem um moinho dentro da própria unidade e o moinho já manda a farinha pra gente. Então a comunicação é muito boa. Há uma interação muito boa entre as áreas. Eu acho que isso também facilita muito a questão de perdas. A gente acaba não tendo muito porque tem um compromisso com qualidade muito grande. Tanto pela parte do pessoal da farinha, que envia a matéria-prima pra gente, como dos operadores. E aí, falando sobre a operação de massas, os meninos, eles são muito atentos. Eles gostam bastante, na verdade, de saber sobre a parte técnica. Que foi uma coisa que eu me surpreendi positivamente. Então, tipo, por que isso aconteceu? Não, vamos entender aqui. Fulano, vamos falar sobre esse problema que teve no macarrão. E aí, foi problema do moinho, foi problema da gente. E a gente sempre chega num acordo para entender realmente qual foi a causa do problema e entregar um produto de excelência, que é o produto M. Dias Branco. É diferencial, né? Quando a equipe, assim, quando o pessoal da operação realmente está interessado em resolver a situação, entender o que aconteceu, não só operar realmente o equipamento. Afinal, são eles que estão ali, Exatamente. né? Tipo, se duvidar para você conseguir uma solução, realmente a solução do problema, são eles que vão entregar. Exatamente. Então, assim, acaba sendo muito importante, porque tem muita essa interação, tanto do pessoal da qualidade como o pessoal da operação, eles trabalham muito juntos. E aí foi uma coisa muito bacana, eu fiquei surpreendida positivamente. De novo, quando eu cheguei lá, que eu vi que, poxa, o pessoal aqui é muito comprometido com a qualidade. A gestão, desde a gestão até o pessoal do chão de fábrica, realmente se compromete e quer entregar um produto bacana pro pessoal. Então... Cultura da empresa, né? Sim, vai realmente. Luana, seguinte, você falou aí sobre a parte do trabalho. E quais foram os maiores desafios que você teve quando saiu da faculdade, começou a trabalhar em indústria, assim? Você comentou que estava primeiro na qualidade. Quais foram os maiores desafios, assim, que apareceram para você? Primeiramente, quando entrei na UF, eu já sabia que eu tinha que ter alguma experiência prática, o que foi uma coisa boa. Eu vim do IF e no IF eu não tive a oportunidade de entrar na indústria. Então eu saí de lá me sentindo totalmente despreparada. Eu não quero fazer a mesma coisa quando eu estiver na faculdade. E aí, quando apareceu a oportunidade de entrar na M. Dias Branco, agora eu vou encarar todos os desafios que tiverem lá e eu vou agarrar a oportunidade para aprender o máximo possível. Afinal de contas, só vou conseguir entregar aquele que eu quero como profissional se eu aprender agora. E aí foi muito bacana porque teve muito desafio. Então, entrei na pandemia, tinha metade da equipe. O pessoal estava afastado porque estava doente, era grupo de risco, aí não podia ficar lá. E aí foi o primeiro desafio, trabalhar com metade da equipe, sendo que a produção estava a todo vapor. Nossa. Não chegou a ter uma redução grande? Caramba. Porque também se você parar pra pensar, todo mundo ficou em casa cozinhando. Todo mundo continua comendo macarrão, viu? Você não podia fazer nada, você tinha que ficar comendo. Entendi. Aí live com fogo, sabe? Fazer um macarrãozinho aqui com molho, uma espaguetezinha à bolonhesa. Aí todo mundo tava querendo comer. E aí a gente teve que se reinventar. Então, eu tenho as mesmas análises que eu teria com 6 pessoas, agora eu vou ter com 3, por exemplo. E aí é difícil. Mas dá para fazer. Então a gente se abraçou com os procedimentos. Eu acho que é a coisa mais difícil para me adaptar. Porque tinha muito procedimento. É uma empresa que hoje é multinacional. Então imagina a quantidade que tinha lá de procedimento. Foi bom, porque querendo ou não, a gente já vem acostumado com o ritmo da faculdade de estar estudando aquilo ali. Mas era pandemia. Então ninguém estava com ritmo de nada. Mas esse desafio das pessoas, o desafio de me adaptar à cultura da empresa. Eu tinha tido um outro estágio, mas totalmente diferente. Uma empresa pequenininha é totalmente diferente de uma empresa gigante. Então, também foi um choquezinho de realidade, mas bom, porque tá ali, já saber que tem um passo a passo para lhe ajudar, acaba sendo muito bom. O outro desafio foi sair daquela coisa de que alguém tinha que me ensinar e começar, não, peraí, eu tenho um procedimento, então eu já posso tomar autonomia do negócio e começar a aprender. E aí já chegar, foi uma coisa que o meu gestor falou,
Eu não quero que você me traga problema, eu quero que você me traga solução. E isso foi uma mudançazinha de chave. Porque realmente, tipo, eu tava naquela coisa, eu vou chegar pra ele, eu vou perguntar o que é que eu vou fazer, ele vai me dizer. Mas por que não eu aprender, pegar o procedimento, falar com as pessoas, chegar pra ele, já falei, apurei que tem isso de problema, olhei no procedimento, o caminho possivelmente é esse. Posso seguir por aqui? Pode. Não tinha no procedimento, falei que todo mundo, a gente não tá encontrando. Tá, agora vou lá lhe ajudar. Acho que esses foram os principais desafios, assim, inicialmente. Claro. Depois vai passando... surgindo muitos outros, né? E o nível de exigência eu acho que aumentando. só esse, assim, da pandemia, você tem que trabalhar com um número reduzido de pessoas, ter que entregar a mesma quantidade, você tem que se adaptar, realmente... É um dos maiores problemas. Entregar a mesma coisa com menos gente, né? Agora eu acho que o trabalho dela já tá fácil, depois que ela passa por isso. Foi bom. Por quê? Porque eu tive um susto bem grande no começo, olhei assim, não vou conseguir de jeito nenhum. Aí eu consegui, agora vai dar certo. Agora relaxou. Tá de boa. Todo mundo chegou, pegou voltou. o pior cenário já, Peguei né? o pior cenário. Entendi. E né, até durante essa experiência que você teve de início e até depois mesmo, como é que você enxerga a importância da sua formação técnica para conseguir gerenciar ou mesmo lidar no dia a dia no trabalho? Então, já cheguei com um passinho na frente porque eu já era técnica em alimentos, então eu já conhecia alguma coisa. Comecei, não estava mais para o final do curso, eu estava ali mais ou menos já a metade. Então, eu já tinha um certo conhecimento, agreguei os dois, mas eu me debrucei muito nos procedimentos da própria empresa. Foi muito bom ter uma carga, porque isso facilitou algumas coisas técnicas. Se eu talvez não tivesse no curso, eu não ia conseguir compreender. E eu tinha aprendiz, então eu tinha que entender por mim e passar para o aprendiz para ele me ajudar nos relatórios. Já lideravam aqui. A responsabilidade é mais. Pois é. O que foi bacana também, porque quando eu cheguei lá, o meu gestor falou, o estágio aqui é um pouquinho diferente, você vai ter a experiência de ter pessoas para lhe ajudarem. Só que você vai ter que saber delegar. 2 desafios de uma vez. Cheguei agora, já tenho uma equipe. Pois é, mas foi bacana, porque em alguns momentos eu precisei entender que, beleza, até aqui é técnica, eu conheço. Mas e a pessoa que vai me ajudar? Porque a análise tem que ser comigo. Mas ele poderia me ajudar a passar coisa para planilha e tal. E ele tem que entender o que ele estava fazendo para, na hora que identificasse qualquer coisa errada, Luana, deu um problema aqui, como é que a gente faz? E aí dava para entender algumas coisas de legislação, que acaba ficando mais fácil quando a gente tem o conhecimento prévio. A parte até de entender o porquê que estava fazendo cada coisa, de chegar para o pessoal, isso aqui aconteceu, papapá. Mas é normal? Não é normal, porque foi alguma falha que aconteceu talvez aqui, isso aqui talvez esteja um pouquinho maior, aí pega um laudo, aí você já olha, esse negócio está diferente do que era para estar esperado. Então isso acabou dando uma facilidade para compreender a parte mais técnica. Entendi. E até talvez é para você conseguir passar para o pessoal, né? Porque... Até hoje, na verdade. É muito bom. Na verdade, é uma troca, né? Mas, sabe, a parte técnica ajuda a me aproximar dos meninos. Você sabia que isso acontecia por causa disso aqui? Sim. Não, você sabia na prática. Pois é, por causa disso. Aí já começa ainda a mais aproximar. Você disse que eles demonstram interesse, né? Então, eles conhecem a parte prática da execução do dia a dia e você vem com a teoria. Mas muito bom ouvir isso. E a gente fica até surpreso na nossa conversa. A gente também falou sobre como é o nível de estágio, né? O nível de responsabilidade que é dada ao estagiário. Porque às vezes a gente pensa que o estagiário ele vai fazer uma tarefa mais simples. Né? Mas acaba que a forma como é feita lá, você entrega um desafio pro estagiário, né? E principalmente quando a pessoa está no estágio de nível superior. E cobra um resultado alto, isso. Né? Quando você está de nível superior, então aí é que você tem que se desdobrar, né? Vamos dizer assim, porque você não é aquela pessoa, por exemplo, que veio me formei um ensino médio. Você já tem uma carga técnica boa, né? Você já vai entrar, por exemplo, que eu acredito que quem faz em alimentos não entre no primeiro período, né? Estagiando. Não, dificilmente. Então, você, depois de um tempo, você já tem uma formação aí de bagagem para você conseguir trazer e até trazer mais resultados, né? Interessante esse ponto de como é estruturado lá. Luana, você iniciou sua carreira na área de qualidade lá na M. Dias. E aí, de repente, você mudou para produção. Assim, que PCP é mais voltado para produção, né? Eu tô lá na produção todo dia, do lado deles. Pois é. E a gente sabe que existe um embate, às vezes, entre qualidade e produção.
Um quer uma coisa, outro quer outra. Um prefere um número Quem maior. está ouvindo sabe bem do que a gente está falando. Pois é. Existe sempre esse embate. Como é que foi para você fazer assim essa mudança e você levou alguma coisa da qualidade também para o setor de produção? Que às vezes o pessoal de produção fica assim, rapaz, o setor de qualidade que reclamou, vamos fazer. Tô chato. Tô chata esse de qualidade. Qualidade é chata. Aí, peraí, não vamos... Tá vendo? Mas entenda, Ela mudou de entenda. time. Mudou de time, Entenda, exatamente. a qualidade ela é chata, encarnou mas ela mesmo. precisa ser. Exato. Se a qualidade não for existir. chata, alguma coisa está muito errada. E eu tinha, menino, o meu nome era Luana, o sobrenome era Chata. Quando eu era da qualidade, obviamente. Você já ouviu o termo, desculpa atrapalhar, a gente ouviu o termo durante, acho que foi durante algum processo de auditoria, que a pessoa disse que o pessoal da qualidade era Cavaleiros do Apocalipse. Não, Quando a gente ouviu isso, não acredito não. ainda não. Estou apresentando a nova Cavaleiros do Apocalipse lá da M Dias, mas... Não, mas assim, vamos lá. Foi bom, porque o pessoal já sabia como era o meu trabalho na qualidade. Então eu entendo que quando eles me puxaram para a produção, eles já sabiam que eu não ia abandonar a qualidade. Então eu acredito que foi mais uma contratação estratégica. Sim. Porque, como a gente até falou antes, eu tinha muita coisa para ajudar na produção com a visão da qualidade. E quando eu cheguei na produção, eu vi que eu também tinha muita coisa para agregar na qualidade com a visão da produção. O que foi uma troca super bacana. Então, cheguei lá sendo um pouco chata. E o pessoal, Luna, calma, que você não é mais qualidade, você agora é da gente, entendeu? né? Aí eu, tá bom, vamos devagar então. Vou dar um passinho devagar, em vez de sair subindo 3 degraus uma vez, vou subir 1 a 1. Deu certo. Então, assim, quando eu vim da qualidade, eu tinha muita coisa para agregar da qualidade. E ainda bem, eu tive muita abertura por parte da gestão. Eles me deram total apoio, aquilo que a gente falou, né? A parte documental, que é uma parte muito importante, que muitas vezes na produção não tem uma pessoa preparada para isso. E aí, como eu vim da qualidade, Nossa. eu sabia exatamente o que é que eles precisavam. Ó, então a gente vai ter que seguir esse caminho. Isso. Vai fazer tudo de uma vez? Nem consegue. Fora de cogitação. Isso é 100% verdade, viu? O pessoal da produção nem sempre guarda os registros direitinho. Pois é. E assim, é esperado que eles nem saibam o que eles estão fazendo de errado, no final das contas. Porque não tem uma pessoa ali olhando direto. Então, quando é que vai ver? Ah, uma auditoria. Aí tu faz uma auditoria que a cada 3, 6 meses, aí você vai ficar 6 meses de gap pra você corrigir depois. Não vai corrigir. Aí a gente começou a entender que era um trabalho diário. Ó, vai precisar seguir por esse caminho. Isso aqui tá muito ruim. Isso aqui tá mais ou menos. Isso aqui já tá ok. Então a gente começou a ver, o que é prioridade? Vamos fazer a prioridade. Isso aqui tá mais ou menos. Vou deixar aqui mais ou menos, e aí quando eu resolver esse que tá crítico, eu venho pra esse outro. E hoje, assim, a gente vem recebendo muito elogio. Quem chega pra fazer auditoria com a gente, elogia porque a gente tem tudo organizadinho. E aquilo que não existia antes, que era a organização dos documentos, do jeito que a qualidade pede, que é extremamente chato, o pessoal cheio de minuciazinhas, que tem que estar o vermelho no vermelho, e eu não posso colocar o azul no vermelho, eu não sei porquê, que eu não tenho tempo, que eu tenho que cuidar da produção, e o pessoal está querendo que alguém fique aqui olhando o documento. E aí eu consegui fazer esse trabalho com eles, que na verdade nem me deu tanto trabalho assim, porque eles foram super abertos. Então, às vezes é aquilo, eu quero fazer o certo, só que eu não sei como é que eu vou fazer, e eu não tenho uma pessoa aqui com essa visão para me dar o conselho para a gente conseguir ir caminhando junto. Sim. Então, no final, realmente é como ela falou, foi super estratégico. Trouxe alguém que já estava lá do setor ali de qualidade, já conhecia sobre tudo, só fez aplicar. Só tive que ir com um pouco mais de calma, mas faz parte. Eu já ia perguntar realmente se com essa mudança se houve uma resistência por eles, né? Não, por incrível que pareça, aquilo que eu falei, o pessoal quer fazer certo. E até a cultura da empresa, a gente já tem TPM, já tem várias unidades certificadas, então eles querem fazer tudo caminhar bem. É interessante, o auditor de fora quando chegar é para ele ver tudo bonitinho. E quem é que vai organizar é quem está lá dentro, então foi bem bacana fazer isso. Ainda tem alguns passos aí, mas aí uma coisinha de cada vez. Entendi. Bom, a gente sabe que, já falou aqui até um pouquinho, você teve essas duas experiências na parte da qualidade e na parte da produção, já falou até como foi essa mudança, né, da visão, né, vamos dizer assim, de lidar com as pessoas com visões diferentes. A gente sabe também que a indústria é um campo assim que a gente consegue aplicar muito do que a gente vê, né? Principalmente a gente que é formado em engenharia,
acredito que assim, é o sonho de todo mundo trabalhar na indústria, justamente. Trabalhar na indústria é o sonho de qualquer um, né? Sim. E até porque a gente vê muitas ferramentas, vê muitas aplicações que são favoráveis à indústria, né? E aí a gente queria ouvir de você, que tipo de ferramentas ou metodologias você aplicou, viu sendo desenvolvido na indústria de alimentos? Então, vamos lá para as aulas de Katia Matsui. Tá aí. Eu vi muita coisa, na verdade. Eu vi um mundo de coisas que eu vi no curso, eu acabei vendo na indústria. Coisas que eu não vi no curso, eu vi na indústria. E depois, apareceu no curso, isso aqui veio daqui. Mas muitas ferramentas de qualidade. Já que eu vi na qualidade, acaba tendo muita ferramenta. E quando se aplica para a produção, é um resultado muito mais interessante do que quando a pessoa está na qualidade. Porque você começa a ver, caramba, isso aqui impacta nesse indicador, e aí essa perda foi reduzida por causa dessa ferramenta. E lá a gente costuma usar as ferramentas de uma forma muito integrada. Até pelo sistema de gestão integrado, ele incentiva isso da gente. E aí, quando você vai fazer uma análise mais crítica, aí você pega umas 5 ferramentas de qualidade. Caramba, que negócio interessante. Elas existem, né? Elas existem, elas funcionam na prática. Porque quando a gente tá vendo aquele negócio ali, professor, isso aqui vai. Aí você, não dá nada, eu vou fazer esse negócio, elas querem dizer. Aí chega lá, aí, beleza, você agora tem que criar um plano de ação. Aí você pensa o quê? PDCA. Só que aí existe um mundo muito maior do que PDCA que você pode explorar. E aí, quando eu cheguei na produção, aí eu comecei a trabalhar muito com o pessoal da gestão da performance. E aí, quando eu comecei a trabalhar com eles, aí veio muito essa parte estatística. Aí, coisas que eu vi na qualidade, eu comecei a ver por um outro ângulo, na produção. Aí eu comecei a identificar que alguns problemas eram gerados por falta de uma análise mais crítica. Isso aqui não necessariamente é um problema da máquina, isso aqui não necessariamente é um problema do colaborador. Às vezes é só um procedimento que não teve treinamento. Aí a gente acaba facilitando muito mais o processo de resolver aquilo ali, porque você fez uma análise bem feita antes. Então, acho assim, o que eu mais apliquei foram as ferramentas de controle de qualidade, de fato. Na qualidade não, na produção. Muito mais, infinitamente mais. Na produção do que na qualidade, porque na qualidade você meio que já tem tudo muito colocado. Vou colocar meu resultado aqui numa planilha, ela vai me dar um gráfico, ele já fez a análise praticamente pronta, eu só tenho que criar alguma coisa ali para resolver. É porque você pega mais a gestão da qualidade, né? Isso. E lá na produção você pega mais o controle da qualidade, vamos dizer assim. Então acaba que na produção ele chega para mim antes e chega para a qualidade depois. Então quando chega para a qualidade, que eles vão dizer para a gente que teve um problema, na maioria das vezes a gente já sabe, a gente já está resolvendo o problema, a gente já está tentando eliminar aquela causa em um momento futuro. Entendi. E você falou do PDCA, mas existe quais outras ferramentas você consegue citar? Consigo. Lá a gente usa 6M, a gente usa Ishikawa. Com frequência, o pessoal só não sabe que está usando Ishikawa, mas usa com frequência. A gente geralmente utiliza 5 porquês. Já teve algumas situações que daria para ter utilizado um FEME, a gente não chegou a utilizar, porque aí é um pouco mais complexo, né? Precisa... O pessoal teria que estar um pouquinho mais avançado no TPM em si. O próprio TPM também já acaba entrando nessa parte de qualidade. A gente tem análise de causa raiz dos problemas que é feito com frequência para problemas críticos. Então, lá a gente explora muito essa parte realmente de ferramentas de qualidade. Só que aí, normalmente, a gente usa tudo isso integrado. Sim. E aí o pessoal tem um pouquinho de medo quando vai usar tudo isso junto, porque o pessoal... Não sei como é que eu vou dizer isso aqui, eu não sei o porquê, eu não sei como é que eu vou chegar nessa causa raiz. Só que é mais uma questão realmente de treinamento, o pessoal ir se instigando, ver alguns exemplos. Tá caminhando. E vocês têm uma equipe que faz essa análise? Por exemplo, você falou quando acontece algum problema. Existe alguma equipe específica que é responsável por fazer o processo de investigação daquele problema? Ou é uma coisa que vai variar? Como é que funciona? Né? As pessoas. Então, normalmente lá a gente pega mais a parte de gestão, a gente puxa o pessoal da operação e monta aquela equipe interna para avaliação do problema. Mas a gente passa por treinamentos para treinar a parte mais estratégica, a parte de analistas, para a gente estar preparado para conseguir conduzir isso. Claro, tem a parte corporativa, que aí a gente já pega uma parte mais de SWOT e tal, mas internamente as análises elas são feitas por equipes internas. Bem completo. Lá então vocês têm um sistema de RNC também interno, tipo, então, deu tal problema, alguém abre um RNC, né? Um relatório de não conformidade, registra lá no sistema, e de repente ele manda esse relatório para alguém, de repente,
esse problema foi do setor de almoxarifado. Então, manda para o setor de almoxarifado para eles responderem. Tem, né? Qualidade geralmente acaba ficando central nisso aí. Sim. Porque Na faz abertura, o né? Pelo controle e menos. tal, mas tem muita interação entre as áreas. Então, é um processo muito transparente. Sim. O que é uma coisa bem positiva, porque quando a gente fala sobre problemas, às vezes o pessoal acaba ficando meio receoso de dar soluções muito simplistas. E nem sempre Treinamento. é interessante. Você deu uma Solução, treinamento. Você deu a mesma solução 10 vezes e ainda tá tendo acontecendo. problema. Talvez você dê a solução errada. Exato. Então, quando a gente percebe que tem muita abertura de RNC, a gente tende a ir para análise de causa raiz do problema. Isso é legal. Legal. Já usando minha fala aqui, treinamento, né? A gente sabe que você participou bastante nessa parte de treinamento. E quais foram os principais temas assim, que você abordou durante esse período?